Fala, massa atleticana, seja mais uma vez bem-vindo ao canal, como sempre trazendo as notícias do nosso Atlético Mineiro. Paz, a gente está numa situação bem complicada, concordo muito com o HG, que ele veio batendo aí o vídeo inteiro, vocês já viram. Cara, o time do Atlético não pode atuar do jeito que atuou contra o Bahia. É muito preocupante, é muito preocupante. Ah, mas por quê, Thiago? É muito preocupante porque nós estamos classificados para a Copa do Brasil e classificados para a Libertadores. Mas de concreto, como eles falaram aí, de concreto, o que o Galo tem hoje? Não tem nada. São duas classificações que são muito boas, sim, mas na eventualidade, se perder as duas, como que a gente vai estar no Brasileiro? Hoje a gente está em 10º. Estamos lá embaixo, cara. E os times que estão lá no Z4 lutando estão se aproximando do Galo. Então isso é muito preocupante. Porque a impressão que nós temos é que o Atlético definitivamente abandonou o brasileiro, cara. Então, entrou poupando alguns jogadores? Sim, a gente entende isso. Entende porque nós temos aí mais duas competições de altíssimo nível, né? A gente vai enfrentar o Vasco aí, que tem vindo, não tem jogado tão bem, mas você vê que eles lutam até o final. Então, assim, é muito preocupante. Por exemplo, o jogo de ontem do Vasco empatou com o Flamengo no finalzinho. O Flamengo jogou mais que o Vasco ontem. E aí? Cara, o Atlético precisa ser mais aguerrido, precisa mostrar mais vontade. E tomou 3 do Bahia lá e no final a gente levou olé, cara. Não é concebível isso. Cara, não é aceitável. Não tem jeito. A gente se estressa, porque não foi simples uma derrota. Foi horrível o time do Atlético, horrível. E o que nos preocupa nisso tudo é a incapacidade do Milito conseguir enxergar isso. Primeiro tempo, pelo menos, no mínimo. Primeiro tempo horrível. Conseguir enxergar isso, cara, o que eu vou fazer? Preciso mudar. Eu preciso colocar outras peças que mudem totalmente a característica do jogo. Não podemos tirar também, né, a qualidade do Bahia. O Bahia tem sido treinado muito bem pelo Rogério Ceni, mas a gente não podia perder de 3-0 para os caras. Não podia, gente. Não tem jeito. A gente vai conversar o máximo que for aqui. Tá poupando, tá isso ou aquilo. N motivos, mas não podia perder de 3 para o Bahia. Não poderia. Além de ter perdido de 3, foi um vexame. Porque não jogou. O Atlético não teve em campo. Então, sinceramente, a gente fica muito preocupado com a situação do Atlético no brasileiro. A gente não pode abandonar o brasileiro, como o HG falou. Se perder nas outras duas competições, quando olhar para o brasileiro, tem 10 times acima. Cara, era no mínimo um G4. O HG já falou G6. Realmente, G6 seria obrigação para o time do Atlético, cara. Um G6, no mínimo, no mínimo. Então você vê, a gente vai enfrentar o Fluminense, que a gente perdeu para eles em casa. E eles estão lá embaixo. A gente vai enfrentar o Vasco está acima da gente, cara. O time do Vasco não é sensacional, mas os caras são guerreiros mesmo. São guerreiros. E aí a gente olha pro time do Atlético, cara, meio morto. O Hulk falou aí que não é falta de vontade, mas, sei lá, às vezes dá a impressão que é. Porque tu não vê a correria. É o que eu tô te falando. Comparando o Vasco aí de ontem, o Flamengo tem um elenco muito melhor do que o Vasco. O Vasco não desistiu, correu o tempo todo e ainda conseguiu tirar um empate. Então, gente, é preocupante essa situação do Milito. Às vezes não conseguir enxergar e conseguir mexer no time que mude o panorama do jogo, né?
Então, rapaziada, deixa nos comentários aí o que você tem achado, o que você achou desse jogo, tá? Não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho, tá? Deixa o seu like aí pra gente.